Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula do nosso curso de Lógica de Programação com Python para apostadores esportivos. Na aula de hoje, após explorarmos a estrutura do if, vamos expandir nossas habilidades de tomada de decisão no Python com else e o elif. Essas ferramentas ampliam nossa capacidade de lidar com múltiplos cenários em nossas análises, permitindo uma maior precisão nas decisões baseadas em dados. A primeira pergunta é por que usar o else e o elif. O primeiro ponto está relacionado com a complexidade. Essas estruturas permitem lidar com múltiplas condições de forma clara e eficiente. E aí já entra o segundo ponto. A gente tem uma facilidade de leitura e compreensão do código, porque a gente separa distintamente diferentes blocos de decisão. E também essas estruturas oferecem uma flexibilidade, oferecem uma capacidade de cobrir uma gama mais ampla de possibilidades nos nossos scripts, nas nossas análises. Então, vamos para a estrutura. A palavra-chave else é usada para capturar qualquer caso que não atenda às condições if e elif anteriores. O elif é uma abreviação de else if, que permite verificar múltiplas condições distintas numa sequência de blocos, de condições. Então, a sintaxe básica do nosso else e elif é essa. Alterei aqui, porque não é somente a estrutura do if, é a estrutura do if, elif e do else. Então, sempre a gente vai ter que ter o if, com a condição número 1, e aqui a gente coloca o comando que vai ser executado, o bloco de comando que vai ser executado, caso essa condição for verdadeira. O elif, else, if, aí a gente coloca a nossa segunda condição, e esse bloco vai ser executado se a condição 2 for verdadeira. A gente pode acrescentar mais condições, e cada condição que a gente vai colocar aqui dentro vai ser acompanhada do elif. Então, elif, condição 3, elif, condição 4. E aí a gente vai colocar todas as condições possíveis. E se nenhuma das condições que você colocou aqui nos blocos if e elif for satisfeita, aí vem o else, que amplia, que busca todas as outras condições. Então, else é simplesmente ele não precisa colocar nenhuma condição, porque ele já pega tudo que não foi colocado anteriormente, e aí ele executa esse bloco se nenhuma das condições anteriores for verdadeira. Então vamos para os nossos exemplos. Primeiro exemplo, vamos determinar a classificação de um time baseado na sua pontuação. Não a classificação, mas que bloco aquele time pertence. Então, eu estou colocando aqui uma pontuação de 78 pontos. If, se, primeira condição, pontos for maior ou igual a 80, qual vai ser o comando que vai ser executado? Print time de elite. Então, se o time pontuou mais de 80 pontos, maior ou igual, ele vai imprimir essa condição. Aí vem o elif. Se essa condição aqui não for satisfeita, ele vai para a próxima. Elif, pontos maior do que 50, maior ou igual a 50, ele vai imprimir essa condição. E se nem essa condição e nem essa condição forem satisfeitas, por exemplo, o time tem menos do que 50, ele vai colocar aqui o else, print, time precisa melhorar. Então vamos executar, vamos dar alguns exemplos. Coloquei 78, ele apresentou time competitivo. Vamos colocar 90. Executando novamente, ele vai colocar time de elite, porque a primeira condição foi satisfeita. E se a gente colocar 10, executando, ele vai colocar time precisa melhorar. Ou seja, não foi satisfeito nem o elif, nem o if, então ele veio para o else. Como segundo exemplo, eu vou colocar aqui, você quer saber qual é a classificação de favoritismo de um time a partir das odds.
Então eu coloquei aqui odd igual a 1,50, né, é o que eu vou querer testar. Aí se, primeira condição, a odd for menor ou igual a 1,50, esse time ele é super favorito. Elif, né, segunda condição, se a odd é maior do que 1,50 e menor ou igual a 1,80, esse time ele é favorito. Terceira condição, olha, estou colocando o Elif novamente. Odd maior do que 1,80 e odd menor do que 2,20. Esse time ele é favorito por odd. Else, qualquer outra condição, esse time pode ser chamado de zebra. Então vamos executar. Vou dar, como a odd é 1,50, ele colocou o time super favorito. Se a gente colocar uma odd de 1,75, ele vai dizer que o time é favorito. Se a gente colocar uma odd de 2,10, ele vai dizer que o time é favorito por odd. E se a gente colocar uma odd de 3, ele vai dizer que o time é zebra, porque não satisfez nenhuma das condições. E para finalizar, vamos para mais um exemplo, onde eu vou colocar aqui, ó, o saldo é 100 dinheiros, né, 100 reais, 100 dólares, risco, coloquei aqui como sendo moderado, odds igual a 1,50. Então, isso aqui seria as características de uma aposta, né? Eu tenho 100 reais para fazer uma aposta numa odd de 1,50, cujo risco é moderado. Então, ó, se a odd é maior do que 2 e o saldo é maior do que 1,50, ele vai imprimir aposta alta recomendada. Se o risco é baixo ou o saldo é maior do que 200, preenche considerar aposta moderada. E else, se nem a condição do if e nem a condição do elif for satisfeita, ele vai imprimir manter a aposta conservadora. Então vamos executar. Ele vai dizer que é uma aposta conservadora, porque não satisfez nem a primeira e nem a segunda condição, apenas a terceira. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou entra lá no nosso grupo. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até a nossa próxima aula.